Eu sou um entusiasta dos investimentos, sou metido a entender de ações, sou metido a entender de alocação de capital e por isso a gente acaba mantendo aqui o relacionamento com muitos assessores de investimentos que muitas vezes indicam os clientes para que a gente possa aqui fazer algum tipo de orientação, conversar sobre gestão do patrimônio, conversar sobre proteção patrimonial, conversar sobre os assuntos que são inerentes às ações, os fundos de investimentos imobiliários, que é algo que eu gosto muito. Recentemente, nós fomos procurados por um assessor de investimento que ele tinha uma cliente que recentemente recebeu uma herança através de um inventário. Esse inventário tinha lá o que é comum, que é convencional, que é um imóvel, alguma quantidade em dinheiro e foi facilmente resolvido por um advogado em uma outra cidade, em uma outra questão. Entretanto, existiam prints de uma conversa entre pai e filha, onde o pai contava para a filha que ele possuía algum valor significativo em bitcoins. À época, me parece que uns 300 mil reais. Isso estamos falando de 2022. Se você atualiza aí o valor de 300 mil reais em 2022 para a cotação do Bitcoin à época, você vai entender que esse valor consideravelmente, substancialmente, ele cresceu para o ano de 2024. Só que, ao procurar o advogado que fez o inventário, o advogado não tinha ali as informações da vida para conversar com essa cliente e dar os detalhamentos para ela do que fazer com essa informação. Ela tinha um print de uma determinada corretora de investimentos em criptomoedas daquele valor, mas o advogado naquele momento não conseguia dar as informações para ela. Quando nós fomos procurados, a orientação que eu dei, por quê? E qual orientação era essa? A princípio, o assessor de investimentos ele falou, olha, eu acho que deve ser impossível fazer um inventário de bitcoins, tendo em vista que a gente compra bitcoins para tirar o nosso dinheiro do Estado, para tirar o Estado do nosso dinheiro, para tirar o poder estatal da qualidade de Estado, e isso tudo é uma proposta de uma moeda digital, é a proposta do Bitcoin. Só que, quando nós colocamos os nossos bitcoins em corretoras de investimentos, e aqui eu estou falando corretoras, por quê? Porque hoje é possível comprar bitcoins através do próprio Nubank, é possível comprar bitcoins através de ETFs, na XP, é possível comprar bitcoins através de várias plataformas diferentes. Mas a princípio, a criptografia do Bitcoin, a forma de armazenar Bitcoin originariamente pensada, são wallets, que eu vou simplificar aqui para poder falar na linguagem mais simples para aqueles que não entendem, é como se fosse um pendrive e você tivesse a custódia do seu Bitcoin, a custódia do seu dinheiro dentro de um pendrive. Então é uma moeda digital onde eu posso carregá-la para qualquer lugar do mundo, sem pagar imposto, sem ter que fazer saída fiscal, sem ter que fazer nenhuma burocracia comum dos estados, e aí quando eu falo estado, estou falando estado com letra E maiúscula, no sentido de eu posso carregar o meu dinheiro de qualquer forma, para qualquer lugar, sem controle estatal. Assim é feito originariamente a ideia de armazenamento de bitcoins. Se essa fosse a forma do armazenamento do Bitcoin do pai dessa pessoa que nos procurou, impossível a gente pensar em Bitcoin, impossível a gente pensar em inventário. Por quê? Porque, em regra, esses Bitcoins eles são armazenados com palavra-chave, eles são armazenados com senhas, eles são armazenados com várias formas de garantia de que a pessoa que vai acessar aquele Bitcoin é a pessoa que é proprietária dela. Tem muita gente que tem postado, inclusive nas redes sociais, tatuagem com senha das suas wallets, das suas formas de armazenar Bitcoin, para que não tenha chance de perder essas formas de armazenamento. Mas aquele caso especificamente não era um Bitcoin armazenado dessa forma. Era um Bitcoin em uma corretora como essas que a gente costuma utilizar. E são várias, tem Mercado Bitcoin, tem a Bybit, tem e várias. Tem uma que é famosa, que eu esqueci agora, e com certeza quem está me ouvindo aqui agora já identificou o nome. Mas são várias corretoras de Bitcoins que armazenam Bitcoins através da custódia quando você compra igualzinho uma ação. Então, qual foi a nossa estratégia? O que a gente precisou fazer? Nós precisamos fazer uma sobrepartilha, informando ao juízo que existia uma informação de que existia um Bitcoin que era de titularidade do falecido pai dessa cliente. A partir daí, o juiz notificar essa empresa que existiam ativos financeiros de titularidade de um determinado CPF que necessariamente precisam ser inventariados.
A partir daí, ou com essa forma de armazenamento, a gente conseguiu garantir aí para a cliente que ela tivesse acesso ao patrimônio que era do seu pai através de um inventário. E é legal a gente conversar sobre isso, por quê? Porque quando você procura nas jurisprudências ou quando você procura as relações de pessoas que fizeram inventário de bitcoins, ainda não existe. Por quê? Porque ainda é algo muito novo. Isso não significa que não morreram pessoas que eram titulares de bitcoins. O que significa é que o Poder Judiciário ainda enfrentou poucas vezes os assuntos relacionados a Bitcoin e inventário. A partir do momento que o meu Bitcoin ou a minha criptomoeda está dentro de uma corretora, esse aplicativo que a gente costuma utilizar para comprar Bitcoins ou qualquer moeda digital, o Estado continua tendo o poder de acessar o meu patrimônio, continua tendo a capacidade de acessar as minhas contas e não só continua tendo poder, como mostramos que tem poder, tendo em vista que a notificação aconteceu assim para que o inventário acontecesse. Pessoal, é mais uma informação, é algo que a gente aqui valoriza muito. Espero que tenha sido interessante para vocês e a gente volta em breve com mais um caso interessante. Um grande abraço.